Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje trazendo os palpites e análises para vocês do nosso querido Domingão, hein? Grade enorme, como a do sábado. Separei 15 jogos para vocês e vou trazer uma média completa de cartões, uma análise de cartões, uma análise de escanteios e uma análise geral, seja gols, handicap, enfim, vou trazer uma análise do jogo para vocês, tá? São 15 jogos, então são mais de 45 palpites só nesse vídeo do domingo. Se você gostar dos palpites, a única coisa que eu peço, deixa o like de forma gratuita. Pô, vocês não sabem o pós, o pré-vídeo, né? Mas eu às vezes analiso por mais de uma hora e meia. Cada jogo não, né? O total dos jogos, quando é final de semana. Então é uma grade gigantesca. Uma hora e meia analisando para tentar trazer os melhores palpites para vocês. Eu acho que um like aí eu mereço, tá? Por favor, se realmente você gosta do meu trabalho, me ajuda muito e eu sou muito grato a todo mundo que faz isso, tá? Se inscreva no canal se você quiser, a partir de hoje, pegar todos os meus palpites. Todos os dias tem vídeo para vocês até as 15 horas da tarde, fechou? Recados são esses, roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí da nosso querido Domingão. Bom, minha tropa, vou mostrar aqui o nosso dia da sexta-feira, o fechamento da sexta. O bilhete pronto bateu, então gabaritamos o bilhete, graças a Deus. Não foi ruim, tá? Teve apenas um jogo que não foi muito bom, foi o jogo do Sarmiento, onde a gente tomou aqui 2 heads. Jogo do Santos e da Ponte Preta, casa vence. Quem pegou pagamento antecipado, como a gente no grupo de odds altas, bateu mais um bilhete lá, ó, de 3,55 a gente pegou. O Santos fez 2-0. No 2-0 já pagou o pagamento antecipado. Pagamento antecipado, se o time fizer 2 gols de vantagem, já paga. Então, quem pegou o pagamento antecipado lucrou. Quem não pegou, foi em alguma casa que não tem o pagamento antecipado, aí tomou red. Eu contabilizei como red, por mais que tenha sido green para muita gente. Contabilizei o red porque, querendo ou não, o jogo terminou empatado. O Santos deixou empatar no finalzinho, a Ponte Preta empatou, então contabilizei como red. Fechou? Aqui no jogo da Inter e do Atalanta a gente foi para mais cantos para casa, a gente tomou red. E no jogo da Torino a gente foi para mais de 7 escanteios, teve apenas 6, então tomamos head aqui também. Fechou? O restante dos resultados aqui de palpites a gente gabaritou. É isso, bora lá, vamos para a grade do Domingão, que a grade é enorme. Bora que bora então, minha tropa. Se Deus quiser começar com o pé direito aqui no domingo. Premier League, rodada número 3, Chelsea enfrentando o Crystal Palace, hein? Chelsea é o favorito no mod 1,62, Crystal Palace vem numa cotação 5. Aqui pra mim é jogo pra gols ou então dupla chance ao Chelsea, tá? O over 1,5 tá pagando muito pouco, não vale a pena no meu ponto de vista, 1,17. Prefiro pegar no oddzinho um pouquinho melhor na dupla chance ao Chelsea, odd 1,20. Pra mim é praticamente a mesma odd, né? Eu prefiro me arriscar na dupla chance ao Chelsea, que aqui na Premier League, se a gente observar, ó, na classificação, tá em 11º, venceu um jogo, o Wolverhampton por 6-2 e perdeu pro Manchester City, né? Pô, Manchester City por 2-0. Já que o Crystal Palace perdeu os 2 primeiros jogos pro West Ham por 2-0 e perdeu pro Brentford por 2-1. Então por isso eu vou de dupla chance ao Chelsea. Fechou pagando 1,20 para bilhete, tá bacana. Escanteios, o Chelsea tem uma média de 5.4 cantos, o Crystal Palace 4.4. Eu vou para mais de 6 escanteios no total da partida. Cartões, o Chelsea 1.4, o Crystal Palace 2.2. Aqui eu vou para under 7, menos de 7 cartões no total da partida. Próximo jogo aí é entre Newcastle e Tottenham pela Premier League, rodada número 3 também. Newcastle vem aqui com... Não existe favorito, né? Porque as cotações elas estão iguais. 2,50 para o Newcastle contra 2,50 para o Tottenham. Jogo muito equilibradíssimo. O que isso me traz? Handicap, tá? Handicap. Se a gente observar o Newcastle, vem como? Vem de 3 vitórias, 1 empate e 2 empates, né? Que empatou nos 90. Inclusive contra o Tottenham em 1-1, amistoso. Mas isso aqui foi só no mês 5. Foi bem antigo, tá? O Tottenham aqui vem de 4 vitórias e um empate fora de casa. Na classificação, vamos ver o desempenho nas 2 primeiras rodadas. O Tottenham, em 8º, venceu um jogo, o Everton, por 4-0 e empatou com o Leicester em 1-1. O Newcastle empatou em 1-1 com o Bournemouth e venceu o Southampton por 1-0. Eu vou indicar handicap mais 1,5 para o Newcastle, jogando em casa, tá? Handicap mais 1,5. Tá pagando 1,21. Significa o quê? O Newcastle pode ganhar, empatar e perder por até um gol de diferença. A gente só toma head se eles perderem por 2 gols ou mais. Como jogam em casa, eu vejo um jogo equilibrado, inclusive pelas odds. Para mim faz sentido esse handicap, beleza? Para escanteios, o Newcastle tem uma média aí de 6.2, o Tottenham 6.6. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Cartões, o Newcastle 1.5, o Tottenham 2.0. Eu vou para under, menos de 7 cartões no total da partida. Próximo jogo já é pelo Campeonato Brasileiro, Brasileirão aí, né, rodada número 25, Cruzeiro enfrentando o Atlético Goianiense. Cruzeiro é o favorito no mod em 57, Atlético Goianiense
numa cotação 6. Aqui o Cruzeiro tá jogando em casa, no Mineirão, contra uma equipe que sofre muitos gols. O Atlético Goianiense, se vocês observarem aqui, ó, tá em último colocado, 24 jogos, marcou 20, sofreu 37 gols. É uma média de gols sofridas bem alta. O Cruzeiro aqui em sétimo, 24 jogos, marcou 31 gols e sofreu 25. Pra mim é jogo pra over 1,5, tá? Melhor cenário, over 1,5 pagando em 38. Pra mim essa é a bet desse jogo. Obviamente pra bilhete, né? Aí vocês têm que montar com outra coisa pra pegar uma odd acima de uns 60, uns 70. Em escanteios, o Cruzeiro tem uma média de 5,8 e o Atlético Goianiense 4,8. Eu vou para mais de 7 escanteios no total da partida. Cartões, o Cruzeiro 2,5, o Atlético Goianiense 1,9. Eu vou me arriscar para under 8, menos de 8 cartões na partida. É um cenário que eu acho que pode acontecer. Próximo jogo aí também pelo Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio vem numa cotação 2,20, o Galo vem numa cotação 3,60. Veja um jogo equilibrado também, tá? O Grêmio melhorou muito, mas tá no mesmo nível técnico, eu acho, do Atlético. O Atlético tem jogos que joga muito bem, tem jogos que joga muito mal. A mesma coisa o Grêmio, tá? O Grêmio não é um time eficiente todo jogo. Melhorou aqui na Race, se a gente observar nos últimos 10 jogos, tá? Apenas 3 derrotas e 2 empates. Aqui empatou em 0x0 com o Corinthians. Atlético Mineiro fora aqui, um time que empata muito, tá? Dos últimos 10, perdeu apenas 3, o restante empatou ou venceu. Eu vou de handicap também, tá? A favor do Galo. Sendo bem direto com vocês. Handicap mais 1,5. Aqui a cotação tá toda desregulada. Esse handicap mais 1,5 tá pagando 1,20, tá? 1,20 para bilhete. Para vocês montarem bilhete. Handicap mais 1,5 para o Galo. Significa o quê? Galo pode ganhar, pode empatar e pode perder por até um gol de diferença. A gente só vai tomar head se o Grêmio vencer por 2 gols ou mais, ok? De diferença, tá? Deixando bem claro. Em escanteios, o Grêmio tem uma média de 4,9, o Atlético Mineiro 4,5. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Cartões, o Grêmio 2,1, o Atlético 2,2. Over 3, vou pegar over 3 cartões aqui, já vejo um jogo um pouco mais faltoso, então vou trabalhar cartões aqui a favor de over. Próximo jogo, vamos dar um pulinho na Premier League, porque tem o jogo do Manchester City contra o Liverpool. Que clássico, hein? Meio-dia. Meio-dia. O cara tá ali assando uma carninha, vai comer uma maionese com um aipim, um arrozinho, uma carninha. Não tem preço, né? Assistindo um jogo desse, pelo amor de Deus. Odd 3,75 pro Manchester United contra o Liverpool numa odd 1,83. O Liverpool é o favorito porque começou muito bem, tá? Se a gente observar a classificação, eles estão aqui em quarto colocado, 2 jogos são 2 vitórias. 4 gols marcados, nenhum gol sofrido. Venceram aqui o Brentford por 2-0 e ganharam de 2-0 do Ipswich. Já que o Manchester United, em 13º, perdeu um jogo para o Brighton por 2-1 e venceu o Fulham por 1-0. É jogo, no meu ponto de vista aqui, para dupla chance para fora, tá? Dupla chance ao Liverpool. A odd tá 1,30. Eles marcaram 4 gols e não sofreram nenhum em 2 primeiros jogos. Então mostra aí uma consistência já em questão de sistema defensivo. Por isso que eu tô indo em dupla chance ao Liverpool, tá? Vou pegar aí pagando 1,30. Para mim faz sentido, se para você fizer, você faz também. Em escanteios, o Manchester United tem uma média de 6,6, o Liverpool 7,3. Mais de 7, vou me arriscar. A média das equipes, querendo ou não, é alta, tá? Embora seja um jogo muito tocado, pela média eu tô indo para mais de 7. E em cartões, o Manchester 1,1, o Liverpool 1,3. Por mais que seja um clássico, eu não vejo um jogo para muitos cartões. Normalmente, Premier League são jogos mais corridos. Eu vou para menos de 7, tá? Under 7 cartões aqui nesse jogo. Próximo jogo é pela Bundesliga, Bayern de Munique enfrentando a equipe do Freiburg. Freiburg vem numa cotação 11, o Bayern numa cotação 1,20. Eu posso parecer mal. Aqui eu vou ser cogitado como maluco, tá? O Caps, o pessoal vai falar pro Caps vir me buscar. Por quê? Vamos lá. Bayern, normalmente quando eu tô maluco, ó, aconteceu como um Real Madrid. O pessoal achou que o Real Madrid ia vencer fácil, se ferrou. Eu avisei, né? Mas vamos lá. O Bayern aqui, tropa, começou muito bem, tá? Se a gente observar a classificação, para vocês entenderem o cenário, eles estão aqui em sexto, um jogo, uma vitória. Marcaram 3 gols, sofreram 2. Foi 3-2 contra o Wolves, tá? O Freiburg venceu também, venceu por 3-1 a equipe do Stuttgart. O Stuttgart tá jogando um bolão, tá? Então, o Freiburg ter vencido aqui foi muito bem. Eu não acho, cara, que o Bayern vai vencer por muitos gols de diferença. Pode vencer? Pode, com certeza. Jogando em casa é um time que não sente quando sai com o resultado negativo, por exemplo. Tá perdendo, eles não sentem, eles vão em busca para buscar realmente a vitória. Só que para mim, a melhor indicação que eu poderia deixar para vocês pelo equilíbrio que eu vejo, porque o Freiburg não é um time ruim, começou muito bem, é o handicap mais 3,5. Cara, handicap mais 3, é mais 3,5? É o mais 3,5, tá? Tá com essa cotação mesmo. Aqui não vai estar.
Mas o handicap mais 3,5 pro Freiburg, tropa, tá pagando 1,27. 1,27. Dá pra montar um bilhete lindo com isso. Por quê? O Freiburg, a gente só toma head aqui se eles perderem do Bayern por 4 gols de diferença. Por 4 gols de diferença. Ah, Léo, se for 4-1, não perde, tá? A gente só vai tomar head aqui se o Bayern vencer por 4-0, por exemplo, ou 5-1. Tem que ser 4 gols de diferença pra gente tomar head. Num jogo ali equilibrado, onde o Freiburg começou muito bem a temporada, eu acho difícil. Então, pra mim, isso aqui tem muito valor. Pagando em 27, eu vou fazer. Outro cenário, Léo, eu quero pegar uma operação simples. Ambas marcam, fechou? Ambas marcam pra mim tá uma teteia, pagando 1,62, oddzinha bem bacana, eu também trabalharia, ok? Pra mim é isso, vou deixar de indicação, depois vocês me julguem se foi loucura ou não. Em escanteios, o Bayern tem uma média de 5,8, o Freiburg 3,1, eu vou pra mais de 6 escanteios na partida. Cartões, o Bayern 0,8, o Freiburg 1,5, vou pra menos de 6 cartões na partida. Próximo jogo aí é entre Fiorentina e Monza pela Série A da Itália. A Fiorentina vem numa odd 1,67, a favorita a vencer. Monza numa odd 5,25. Aqui vamos ver como é que foi. Classificação primeiro para eu dar uma olhada. Dois jogos já aconteceu, né? A Fiorentina em 12º, 2 jogos, 2 empates. Empatou contra o Venezia e empatou contra o Parma. O Monza em 16º, perdeu um jogo para Genoa e empatou com a Empoli. Jogo que talvez pode acontecer poucos gols, tá? Poucos gols. Por esse motivo eu vou de dupla chance a Fiorentina, vai que termina 0-0. Dupla chance pagando 1,20, 1,19, tá bacana pra Fiorentina, é a favorita jogando em casa, então eu vou buscar. Quem quiser trabalhar na vitória seca, isso aqui para exchange, tá? Exchange ou ao vivo em casa de aposta. Abriu no odd em 70. Se formar padrões em back a Fiorentina, é muito interessante pegar essa odd, tá? Até numa odd maior, 1,75, 1,80 fica lindo. Mas se tiver realmente padrão de back, fechou? Em escanteios, a Fiorentina tem uma média de 8,3, o Monza 3,1. Eu vou para mais escanteios para a Fiorentina. Em cartões, a Fiorentina 1,4, o Monza 1,9. Vou para under 7, menos de 7 cartões na partida. Próximo jogo é o jogo que para mim a odd tá mais desregulada possível, tá? Huracan enfrentando o Tigre pela Liga Profissional Argentina, rodada número 13. Huracan vem numa odd 1,75, tropa, 1,75 contra o Tigre numa cotação 5. Vamos ver o que tem de errado aqui? Vamos lá. Classificação. Huracan, segundo colocado, 12 jogos, 6 vitórias, 6 empates, não perdeu. 12 gols marcados em 12 jogos, sofreu apenas 4. Ótimo sistema defensivo. Pega o Tigre que tá onde? 22º, tá? Não é nem décimo, é 22º. 12 jogos, venceu só 3 de 12. Empatou 4, perdeu 5. Marcou 15 gols, sofreu 18. Não tem como, tá? Essa odd aqui, pra ao vivo, exchange, buscar a vitória seca ao Huracan se tiver padrões de back, jogando em casa. É um time que joga muito bem. Bacana pra caramba, tá? Pra trabalhar em exchange. Léo, não quero pegar a vitória seca. Pega a lei ao Tigre, tá? Trabalha contra o Tigre. Ótima opção pra gente fazer também em exchange. Pra quem quiser trabalhar em casa de aposta, pode pegar a vitória seca se tiver confirmação de back, como eu falei. E pra bilhete, Léo, o que tu indica? Dupla chance, não tem jeito. Pagando 1,18, a Huracan vai ser dupla chance aqui, minha indicação para bilhete personalizado. Fechou? Em escanteios, Huracan vem como? Vem com uma média de 4,1, o Tigre 2,9. Médias baixas de escanteios, eu vou para under 13, menos de 13 cantos. Cartões, Huracan 2, o Tigre 1,9. Menos de 7 cartões no total é o que eu vou trabalhar com vocês. Vamos para outra folha, né? São tantos jogos que eu tenho que virar a página aqui. Vamos lá. Juventus enfrentando Roma, clássico italiano, hein? Rodada 3 também, às 15h45. Odd 1,75 para Juventus. A Roma vem numa cotação 5. Aqui a Roma não começou muito bem na temporada, né? Começou deslizando na banana. A Juventus está em terceiro aqui, 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols marcados, nenhum gol sofrido. Muito bom, hein? Muito bom, o que é isso, Juve? Venceu aqui o Verona por 3-0 e venceu o Como por 3-0 também. A Roma em 15º, 2 jogos, 1 empate, uma derrota, marcou apenas um gol, sofreu 2. Perdeu para Empoli por 2-1 e empatou com o Cagliari. Sinceramente aqui é dupla chance a Juventus, não tem muito o que pensar, tá? Dupla chance a eles, pagando 1,20, para bilhete tá bacana. Quem quiser fazer talvez uma vitória seca no ao vivo, exchange também, ou um Lei a Roma. Lei a Roma pode ser muito bom, tá? Para escanteios, a Juve tem uma média de 6,7 por jogo e a Roma 3,3. Eu vou para mais escanteios para a Juventus jogando em casa. Cartões, a Juve 1,4, a Roma 2,0. Ambos levam cartão. É clássico, né? Acho que um cartão de cada lado acontece. Se tiver a odd muito baixa, aí vocês podem se arriscar em ambos levam 2 cartões ou mais. Aí tem que sair 2 cartões de cada lado, fechou? No mínimo.
Vamos agora para os jogos do Campeonato Brasileiro. Depois tem mais um joguinho fora, mas depois volta para o Campeonato Brasileiro e a gente só finaliza aqui. Corinthians enfrentando o Flamengo pela rodada 25, às 16 horas. Corinthians no mod 2,90, Flamengo no mod 2,55. Ah, e o Flamengo tem jogo importante, piriri, pororó, pororó. Não interessa, tá, tropa? Aqui é dupla chance ao Flamengo. Odd 1,40, 1,42. O valor para mim tá aqui. Mesmo eles com os desfalques, o Corinthians não vem jogando bem, tá? Se a gente observar a classificação aqui, o Flamengo é o quarto colocado, o Corinthians está em 18º, situação complicadíssima, tá? Por mais que o Flamengo esteja cheio de desfalque, o Flamengo tem muito mais valor aqui de vencer do que o Corinthians. Pode observar a fase do Corinthians em casa. 5 empates, não venceu nos últimos 5 jogos. Nos últimos 10, apenas 2 vitórias. Flamengo fora, 24 derrotas e uma vitória. Na race de 10, perdeu 5, o restante venceu ou empatou. Mas se a gente observar aqui, olha as pedreiras. São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Bolívar na altitude. Isso aqui explica os resultados ruins, tá? Agora, pegando o Corinthians numa má fase, é dupla chance ao Flamengo. Me desculpem a tropa do Corinthians aí, mas eu vejo um valor mais no Flamengo do que no Corinthians com o futebol atual, deixando bem claro. Em escanteios, o Corinthians vem numa média de 6,6 escanteios, o Flamengo 4,8. Eu vou para mais de 7 escanteios no total da partida. Cartões, o Corinthians 2,2, o Flamengo 2,0. Jogo para mim para mais de 3 cartões. Tava quase me esquecendo do Real Madrid, hein? A La Madrid enfrenta o Betis aí pela rodada número 4 da La Liga, às 16h30. Real Madrid no mod 1,29, o Betis no mod 9,50. Deixando bem claro aqui novamente, tá bom? Não acho que o Real Madrid vai passar o carro, não acho. Por quê? Com o futebol atual, por mais que tenha um baita elenco, tá deixando a desejar. É um time que tá com dificuldade de se encaixar e jogar aquele futebol, tá? A seleção, ela é nítida, tem bons jogadores, um ótimo elenco. Mas é que pra mim não vai ser um jogo tão fácil pro Real Madrid, principalmente porque o Betis é uma equipe chata de jogar. Quando o Real Madrid enfrenta eles, eles sabem que é pressão, tá? Real Madrid vem em quarto, 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, marcou 5 gols, sofreu 2. Aqui o Betis empatou os 2 primeiros jogos, em 0x0 com o Alaves e em 1x1 com o Girona. Sinceramente, o que eu, Léo Freitas, vou deixar de indicação pra vocês? Se vocês acharem maluquice, manda o Caps me buscar. Handicap mais 2,5. Handicap mais 2,5 para o Betis. Não vai ter essa opção aqui na aba Handicap, mas é o seguinte, tá pagando quanto? 1,40. 1,40 para o Betis poder perder o jogo por até 2 gols de diferença. Pode ganhar, pode empatar com o Real e pode perder para o Real Madrid por até 2 gols de diferença. A gente só vai tomar head aqui se o Real Madrid passar o carro no Betis e vencer por mais de 3 gols de diferença, tá? Cenário que eu vejo uma certa dificuldade com o futebol atual que o Real Madrid tá jogando. Então, pra mim, o valor aqui tá no handicap mais 2,5 para o Betis. Posso parecer maluco? Posso, mas eu tô nem aí. Eu vou fazer isso na minha banca porque pra mim o valor é esse. Em escanteios, o Real Madrid tem uma média de 5,5, o Betis 5,8. Mais de 7 escanteios no jogo. Cartões, o Real Madrid 1,6, o Betis 2,4. Normalmente é jogo faltoso quando essas equipes se enfrentam, então eu vou pra mais de 3. Agora sim a gente vai até o final com o brasileiro, tá? Atlético Paranaense enfrentando Palmeiras pela rodada 25. Jogo equilibrado, né? Odd 2,88 pro Atlético contra uma odd 2,50 pro Palmeiras. Aqui é o seguinte, minha tropa. Aqui é o seguinte. As equipes têm jogos importantes, né? Então eu vou trabalhar menos de 3,5, tá? Pra mim o menos de 3,5 é o melhor cenário. Pagando 1,26, jogo equilibrado é o que eu vou buscar com vocês. Menos de 3,5 gols. Não vejo um jogo para tantos gols assim, um jogo equilibrado como as odds estão indicando, então vai ser esse cenário. Em escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de 7,5, o Palmeiras 5,2. Eu vou para mais de 7 escanteios no total da partida. Cartões, o Atlético 2,3, o Palmeiras 2,5. Pela média, eu acho que vai ser jogo para mais de 3, então eu vou deixar isso aqui, tá? Mais de 3 cartões no jogo. Próximo jogo é entre Fluminense e São Paulo pela rodada 25 também do Brasileiro. O jogo é às 18h30, tá? Fluminense jogando no Maracanã, de 2h40. O São Paulo no mod 3h25. Aqui é o seguinte, minha tropa. Aqui é o seguinte. Ai, o São Paulo tem jogo importante, pode poupar, piriri, pororó, pororó. É verdade, tropa, tá? Fora de casa que eles não vêm numa boa fase em questão de vitórias. É um time que perdeu 4 jogos no total de 10, o restante empatou. O Fluminense aqui melhorou muito jogando em casa, principalmente nos últimos 5 jogos. Mas eu não vejo valor na odd do Fluminense, tá? Em questão de dupla chance nem nada disso. Pra mim, eu vou em handicap mais 1,0 a favor do São Paulo, tá? Mais 1,0. Aqui tá pagando 6,25, mas não é essa a odd, tá? A odd certa é 1,23.
onde o São Paulo pode ganhar, pode empatar e pode perder por até um gol de diferença. Eu acho que para mim o valor tá mais no São Paulo do que no Fluminense. Podem me julgar? Podem. Se para vocês não faz sentido, vocês vão a favor do Flu e tá tudo certo. Mas eu vou pegar esse handicap mais 1.0 pro São Paulo. A gente só toma head se o Fluminense ganhar por 2 gols de diferença do São Paulo. Se vencer por um só, reembolsa, tá? Então eu vou nesse handicap mais 1.0. Em escanteios, o São Paulo tem uma média de 4.3, o Fluminense 5.3. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Cartões, o São Paulo 3.1, o Fluminense 3.0. Mais de 3. Over 3 cartões aqui eu também vou buscar. Vamos pro Sul, lá pro Sul, Juventude enfrentando o Internacional, Juventude numa cotação 3, Internacional no mod 2,45. Normalmente, aqui é direto e reto, cara, é jogo pra under, tá? Sem pensar muito, porque quando o Juventude enfrenta o Inter é jogo muito equilibrado. Se a gente olhar no total, ó, 2x1, 1x1, 2x1, 1x1, 0x0. Todos os últimos 5 jogos, no menos de 3,5 bateu. Over 1,5, quem quiser fazer se expõe, tá? Vai estar com uma boa odd, eu acredito. Mas eu prefiro pegar o menos de 3,5, que no meu ponto de vista é mais garantido. Over 1,5 numa odd em 44, o menos de 3,5 tá numa cotação 1,24. Eu prefiro pegar o menos de 3,5, porque eu gosto de trabalhar under. Se você não gosta do under, vai no over 1,5 e tá tudo certo. Em escanteios, o Juventude vem numa média de 4,6, o Inter 3,7. Over 7. Normalmente eu acho que quando essas equipes se enfrentam acontece bastante cantos. Para mais de 7 é jogo no meu ponto de vista. Em cartões, o Juventude 2.3, o Internacional 3.0. Mais de 3 cartões no total é o que eu vou buscar. Próximo jogo é entre Bragantino e Bahia. Bahia jogando fora, jogo às 18h30. Odd 3,20 pro Bahia contra o Bragantino no mod 2,25. Aqui é o seguinte, cara, o Bragantino não vem muito bem, né? Tá aqui em 15º colocado, em 23 jogos marcou 27 gols, sofreu 29. Bahia tá muito melhor classificado, em sexto, 24 jogos, marcou 33, sofreu 25. Para mim, o melhor cenário aqui direto e reto para vocês é handicap mais 1,5 para o Bahia. Tá? Acho difícil o Bahia perder por 2 gols de diferença. Acho muito difícil. Jogo muito equilibrado. Então vou pegar esse handicap mais 1.5 para o Bahia. Pode ganhar, pode empatar, pode perder por até 1. Só toma head se perder por 2 gols ou mais. Fechou? Quanto que tá a odd, Léo? 1.20. Para mim, para bilhete, faz sentido. Em escanteios, o Bragantino 5.7 na média, o Bahia 3.5. Vou para mais de 7 escanteios também. Cartões, o Bragantino 3.1, o Bahia 1.7. Mais cartões para o time do Bragantino, que normalmente faz mais faltas, é um time que bate mais, então mais cartões para o Bragantino, fechou? E pra gente finalizar, tropa, eu tô falando um pouco rápido aqui porque o vídeo tá ficando um pouco longo, então tem que ser o mais rápido possível para vocês não ficarem cansados, tá? Pra finalizar aqui, Vitória enfrentando Vasco. Vasco da Gama aqui fora de casa no mod 3,20. O Vitória que tá muito mal no mod 2,30. Aqui se a gente observar, vocês vão ver a fase do Vitória. 17º colocado, 24 jogos, marcou 38 gols. 38 gols sofridos, tá? E 26 gols marcados. O Vasco em oitavo melhorou muito, 23 jogos, marcou 28 gols, sofreu 34. Eu vou me arriscar, o Vasco tem jogo importante, mas mesmo assim eu vou me arriscar pro Vasco marcar nesse jogo, porque tá enfrentando um Vitória que sofre muitos gols. Então, um gol do Vasco tá pagando 1,44. Pra mim tá muito bacana, tá? Quem acha que não tem valor isso aqui, pega o menos de 3,5. Tá? É arriscado? É, porque o Vitória sofre muitos gols, mas o Vasco talvez poupe alguns jogadores porque tem jogo importante. Então pode ser que isso equilibre e o menos de 3,5 possa fazer sentido. Se pra vocês fizerem, vocês façam, tá? Eu vou pregar um gol do Vasco, pagando em 44. Essa pra mim é a bet do jogo. Em escanteios, o Vitória tem uma média de 4.4, o Vasco 4.6. Eu vou pra mais de 7 escanteios do jogo. Cartões, o Vitória 1.6, o Vasco 2.1. Menos de 8, tá? Pode ser no máximo 7 cartões aqui nessa partida. Fechou? Desculpa se o vídeo ficou muito longo, quase 26 minutos de gravação. Vai ter alguns cortes, obviamente. O vídeo vai ficar com um pouco menos. Mas mesmo assim não deixa de ser um vídeo longo. É quase meia hora gravando, tá? Então agradeço a colaboração de todo mundo aí que deixou o like, que fortaleceu de alguma forma, deixou um comentário positivo. Vocês fazem a diferença aqui no meu canal e eu agradeço de coração mesmo, tá? Vamos pro bilhete pronto, tropa? Qual vai ser? Handicap mais 3,5 para o Freiburg. Acho que o Freiburg não vai perder por mais de 3 gols de diferença, de desvantagem. Vou pegar esse handicap. Junto com o handicap mais 2,5 para o Betis. Eu tô indo a favor da zebra, tá? Eu não tô indo contra, eu não tô indo a favor dos favoritos. Não tô. Tô indo contra mesmo, eu falo e é isso aí. Pagando 1,78 de odd. 1,78 de odd. Pra mim tem muito valor essa bet. Obviamente com muita cautela e gestão dentro da minha stake. Sempre com responsabilidade em primeiro lugar, ok? Espero que vocês tenham gostado novamente. Se você gostou e ainda não deixou o like, agora é a hora. Muito obrigado, agradeço de coração. Deixa o like aí, se inscreva no canal.
e vejo vocês no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, boa sorte pra todos, até amanhã.